Eu me chamo Mariel Liberato, eu sou economista, fiz mestrado em Economia Política na PUC, trabalho também, pesquiso economia marxista, especificamente sobre grandes corporações. Então, eu vou, acho que até voltar um pouco, muito do que eu ia perguntar foi já contemplado na primeira pergunta que fizeram e na resposta que o professor deu, a respeito da apropriação, na verdade, de comandar a mais-valia alheia, né? Essa concorrência de grandes empresas, como essas grandes empresas comandam essa mais-valia alheia, como, obviamente, isso diminui o valor individual. Eu acho que isso já foi, de certa forma, colocado. O que eu queria, a gente tem pouco tempo, eu gostaria um pouco além, não sei se é pertinente, mas a questão entre propriedade e contratos, né, um pouco mais atual. Como que essas grandes empresas talvez estejam se estruturando e atuando no sentido de é necessário ter a propriedade, estou falando de capital industrial, tá? Capítulo 10, basicamente. É necessário ter a propriedade ou você pode ter contratos em que você detém essa cadeia de valor? É bem pontual, eu só gostaria de um comentário do professor. Queria fazer também uma questão. Oi? Meu nome é Gilson Schwartz, sou professor aqui da ECA, da FEFELESH, e colega do Jorge, uns 40 anos atrás, né, que nós fizemos graduação juntos aqui. Desde o primeiro ano. Uma alegria estar aqui te ouvindo. E aproveitar, acho que é a última pergunta, né? Bem, fiquei fascinado com a referência ao mar. Ao mar. Porque, de fato, o Marx ele é muito mais associado, quando se fala, eu digo assim, nas metáforas ou referências para o tipo de ciência que ele tinha na cabeça, é muito mais comum, por exemplo, ouvir que o marxismo é uma forma de darwinismo, por exemplo. Outros até acham que é a forma de positivismo mesmo. Mas é muito comum e até muito popular, em função exatamente da questão da competição, da exploração, né, de um certo... da tradução política dessa economia, né, que é uma dominação, como se falou, uma forma de comandar, né? Então, de fato, o darwinismo parece ser muito pertinente, né, como mecanismo de seleção e evolução, inclusive a própria perspectiva evolucionista que reintroduz a questão do tempo, né, na estrutura do capital, e não apenas essa sincronia lógica das várias manifestações ou apresentações ou presentificações do capital, mas recoloca a questão do tempo, né? Então, ok, se eu tenho essa topologia do valor, né, a questão fundamental é para onde ela leva no tempo, ou seja, o que vem depois, né? E aí, claro, o darwinismo, na época, muito forte, muito convincente, né? Mas quando você fala em mar, aí nós realmente estamos falando de alguém que, curiosamente, contemporâneo ao Marx, mas é um precursor da teoria da relatividade. E ele é conhecido, inclusive, como o Buda da ciência, né? Que budismo é esse do mar? Em que medida, em última análise, realmente essa oposição entre o mar e o Darwin pode fazer muito sentido para uma releitura do Marx, pensando justamente o mar como esse teórico das ondas, né? O criador do famoso efeito Doppler, né? Ou seja, o efeito de uma propagação de onda é função do movimento e se encontra a própria fonte dessa onda, sem contar todas as discussões que vão eclodir mais no século XX, desse contraponto entre partícula e onda. Portanto, já é um materialismo mais além da própria matéria, e é o que justamente o capital também é. Ele é um materialismo que, no entanto, nos obriga a ir justamente para essas instâncias da representação que não são mais materiais, são imateriais, fictícias, fetichistas, etc, etc. Então parece muito interessante essa aproximação com o mar. Queria te ouvir um pouco mais sobre isso, em que medida esse é um caminho também para fazer uma certa depuração do aristotelismo, que é dessa
visão também que no marxismo, digamos assim, mais convencional, ficou conhecido como uma espécie de substancialização do trabalho, né? Como se o trabalho fosse essa substância do valor, que é uma coisa muito aristotélica nessa leitura, mas que numa visão do Marx, né, já aproxima mais com o que você apresentou aqui. Quer dizer, há uma circulação, há uma energia que está circulando, que está se propagando, e a maneira topologicamente e cronologicamente em que essa energia se produz e se distribui, ela atende a certos princípios, digamos assim, de movimento, a uma dialética que não é materialista no sentido vulgar. Talvez seja muito mais próxima de uma visão da natureza como algo já de cara ambíguo entre forma e matéria, ou entre energia e partícula, material e imaterial, infraestrutura, superestrutura. Não sei, eu não tinha essa noção da leitura que o Marx faz do Marx. E eu acho que isso pode ser interessante, inclusive para as releituras do Marx não marxistas e que se aproximam de outras vertentes da própria filosofia da ciência na virada do século XIX para o século XX e que vão influenciar toda aí uma trajetória pós-moderna, vamos dizer assim, né? Deleuze e outros que vão buscar justamente essa topologia energética mais do que uma mecânica onde o jogo entre tendências e contratendências seria resolvido também mecanicamente, como uma espécie de equilíbrio, né, convencional. E não, aí acho que é uma dinâmica muito mais próxima das ondas, dos fluidos, das energias, né? Parece mais budista do que darwinista. Não, só lembrar a respeito do Marx, né, que foi um dos inspiradores do Círculo de Viena, né? Inclusive da ala mais à esquerda, né, marxista, né, pretensamente marxista, também se apoiava no Marx. E depois foi objeto da crítica do Lenin, né? O materialismo e o empiriocriticismo é fundamentalmente a crítica ao Marx, né? Era só isso. É muito bom, excelente isso. Deixa eu ver. Eu não vou responder exatamente, não vou dar uma resposta convencional, vamos dizer assim, porque não. Acho que tudo isso é mais ou menos como também a questão do Rafael sobre a representação nesse limite de religião com arte, etc. Quer dizer, isso remete para talvez para uma obra de arte total, no sentido de que a própria ciência tem uma dimensão também estética, estetizante muito forte, né, na cabeça desses caras todos, desses físicos da virada do século XIX para o século XX. Então, de fato, o que eu só posso dizer talvez é isso, mais uma teoria, podemos elaborar mais uma teoria, uma explicação do porquê que o Marx não acabou o Capital. Porque talvez ele tenha começado a ler o Marx e assim, puxa, vou ter que reescrever tudo. Então, ele talvez tenha começado a perceber, a se afastar desse darwinismo e da coisa da partícula e da matéria e ter percebido na própria obra dele que a própria obra dele tinha uma coisa muito mais importante que isso, né? Que quando se fala que o trabalho é substância do valor, isso não é substância no sentido tradicional da palavra aristotélico, etc. e tal, né? É uma coisa que passa por um outro lado, que é talvez. Então, eu estava me lembrando, estava hoje até conversando e citando um texto de um cara que foi um dos primeiros alemães que começou lá na década de 70, né, 1978, texto dele, uma crítica da teoria do valor do Marx, que foi um dos primeiros caras que começou então a entrar no movimento de banir Marx da academia alemã, que isso é uma coisa muito forte, né, que começou no final dos anos 70 e Marx veio sendo banido nos anos 80, antes até da queda do muro, e depois da queda, então, acabou. Então, a estratégia, digamos, acadêmica é, à medida que os velhos professores, que não precisa ser do Marx, mas uma coisa meio próxima, assim, eles vão se aposentando, quem entra no lugar deles é um cara que não tem nada a ver com isso. Então, agora o Andreas Arndt, que é um cara que estava lá trabalhando, lá na Universidade de Berlim, na Humboldt, né? Se aposentou faz um ano ou dois, pegou a compulsória lá é 65, né? Não é 75, então ele pegou a compulsória, e quem vai entrar no lugar dele é um cara que trabalha com sei lá o quê, né? Tá lá, enfim,
Na melhor das hipóteses, é um habermasiano de direita, vamos dizer assim. Então é uma estratégia que vem acontecendo. E esse cara, lá de 78, ele tem um texto criticando a teoria do valor, em que ele acusa a teoria do valor do Marx de ser essencialista, né? Porque como se o valor fosse uma propriedade material das coisas. E aí ele faz uma nota de rodapé, obrigado a fazer, que um velho professor, o Tönnissen, que foi aluno do Adorno, diz para ele, não, mas olha, não é assim. Porque essa teoria do valor é muito mais uma teoria da apropriação, e com isso, de certa maneira, também um pouquinho aquilo que a Mariel falou, né? Uma coisa muito mais a apropriação, né? E, portanto, de um direito, né, social e que vai ser legitimado por toda a esfera jurídica, do que estritamente o trabalhador bota alguma coisa dele ali, né, do corpo dele, da corporeidade dele. Isso é um debate também sobre a teoria do valor que se abriu forte na França no final dos anos 70 com a crítica do Castoriadis, né? O Castoriadis fez uma crítica pegando ali em cima e dizendo, bom, se o Marx cita Aristóteles, então é aristotélico. Então, pum, aí ele explora ali, né? Quer dizer, e no fundo a coisa é bem mais complicada. Então eu acho que realmente existe uma outra leitura possível, e do qual o Marx estava consciente, inclusive, né? Mas não era uma coisa que ele fechou posição completamente, até porque ele estava vivendo, ele estava escrevendo na década de 60 e 70. Então contam que ele, quando ele publicou o livro 1 do Capital, agora até me caiu a ficha, mas foi em alemão, ou será que... Não, talvez tenha sido isso. Quando ele publicou, de certo, em francês, é isso, claro, deve ter sido em 72. Quando saiu a edição francesa do Capital, do livro 1, ele mandou um exemplar de presente para Darwin, com uma dedicatória. E tal, e que papá. Aí mais tarde os estudiosos foram ver a biblioteca do Darwin, que quando ele morreu foi doada, como quase centenário, foram ver, e estava lá o Capital, só que com as páginas coladas. Quer dizer, o Darwin nunca abriu o livro do Marx, né? Então recebeu, talvez tenha aberto só a primeira página, viu a dedicatória, que bom, guardou na estante, etc. Tudo bem, passou, né? Isso de fato é uma coisa que tem muita gente que gosta muito de fazer essa ponte do Marx com Darwin, com esse evolucionismo todo e tal, né? E é lógico, é porque isso aí remete para um conceito de ciência muito reconfortante lá do século XIX, né? E só que isso aí é empobrecedor, né? Então fica uma coisa aqui pela tua questão, como instigar uma releitura completa e pensar, pegar os textos que já saíram da seção 4ª da Mega, ver o que o Marx estava anotando direitinho ali, como é que dá para... Eu já tinha pensado em fazer isso aí, né? E ver as introduções, e ver o que o Marx comenta, e se tem uma nova coisa de ciência, e talvez esse seja o motivo, evidente que não é a renda da terra, que estava levando o Marx a estudar física, botânica e a geologia e etc., e sim um novo paradigma que ele estava buscando ali de ciência, vamos dizer assim, né? Talvez, quem sabe, né? Então, realmente é uma coisa muito legal. E, Mariel, sobre a tua questão sobre o contrato e a propriedade, eu acho que justamente o Marx analisa, num certo momento no livro 3, como que dentro do próprio capitalismo as relações de propriedade privada se alteram. Quer dizer, o capitalismo não é obrigado a ficar sempre com aquela mesma esqueminha de propriedade privada com o qual ele nasceu lá no século sei lá qual, né? As coisas se alteram, e a sociedade anônima é uma maneira que ele mostra da alteração, e isso já está acontecendo na cara dele, na década de 60, 70. E ele diz, mas e agora com a sociedade anônima, quem é o proprietário? E essa é a questão, quem é o proprietário? Não tem mais a figura do tio Patinhas, que é o dono da fábrica, sei lá, o Ford, o Rockefeller, a coisa é muito mais complexa. Então, e aí ele mostra, e aí explora inclusive uma questão super atual, em que ele diz, e aquele que era o antigo proprietário vira, na verdade, um gerente. E os proprietários são os detentores das ações, né? Que é uma questão que está sendo debatida, inclusive aí na crise atual, né? Quer dizer, por que as grandes empresas não fizeram os investimentos na nova tecnologia, os investimentos necessários de longo prazo? Porque os acionistas não deixam.
E aí o pessoal diz, os acionistas não deixam, eles querem o dividendo todo ano. E aí o cara diz, olha, nós vamos ter que enfrentar 3, 4 anos de queda nos lucros, ou até de algum prejuízo para implantar a nova tecnologia. O cara vem e diz, não quero. A Assembleia de Acionistas não quer. Ele quer lucro todo ano. E aí então a tecnologia que vai é uma tecnologiazinha, cada ano uma porcariazinha, em vez de fazer um grande patamar de inovação. Isso liquidou, né, nos Estados Unidos, por exemplo, com toda a metalurgia. É isso. Né? E a culpa não é dos trabalhadores mexicanos, né? Não, que o Trump está dizendo, né? E agora a culpa dos acionistas, exatamente, que não admitiram que tivesse que modificar a fábrica inteiramente, porque existiam novos processos metalúrgicos para a produção do aço. Exatamente. Né? Então, quer dizer, essas questões essa propriedade agora está aí, né? E aí então você diz, vale muito mais o contrato do que a propriedade. Quer dizer, é uma evolução da própria propriedade. Né? Quer dizer, que desgarra, inclusive, a forma contratual do próprio esquema mais, digamos, substancialista, do cara que eu sou dono desse copinho, então eu tenho um monopólio e tal. E, de repente, você tem um jogo muito mais complexo que apareceu hoje em dia, né? Em função das novas formas de tecnologia, enfim, é isso, né? do mundo desse conhecimento tecnológico todo que está aí colocado, ou a tecnologia do conhecimento, melhor, e que impõe uma nova forma de propriedade que desgarra mesmo até o contrato e tudo bacana. Isso é uma coisa que eu quero aprender com você, não posso te dizer que... Mas acho isso, acho que o próprio capitalismo ele vai sobrevivendo porque ele não só é capaz de, a todo momento, revolucionar a tecnologia, e agora é preocupante, vamos dizer assim, mas ele não só é capaz de revolucionar a tecnologia, ele é capaz de revolucionar os paradigmas científicos, e ele é capaz de revolucionar os próprios esquemas de propriedade privada, que é o ponto fundamental dele. Quer dizer, o capitalismo é um sistema de propriedade privada dos meios de produção, mas isso não significa que ele está atado àqueles esquemas do século XVII e XVIII. E é isso. Então essa revolução constante é o dos segredos, né, da permanência do capitalismo, e é isso, né? Então realmente as intervenções de vocês, isso e a questão do mar, é isso mesmo, né? Cara, muito mais importante e vale a pena ir atrás de ver o que o Marx estava anotando. Espero que a gente não se decepcione na hora. Mas tudo bem, se ele também ficou aquém de si, a gente pode tomar o pedaço aí tal qual ele largou e fazer outra coisa. Né? Nenhum autor aqui sei lá, né? Dizem, só para completar aqui, as pessoas lamentam isso em relação a Beethoven, porque diz que Beethoven inventou uma forma sonata, e ele foi lá e compôs, 300 sonatas, de modo que ele esgotou os recursos. E o pessoal diz assim, poxa, podia ter deixado algumas para nós fazermos também. Né? Quer dizer, ele inventa o paradigma e esgota o paradigma. Né? Quer dizer, assim não, deixa um pouco para discípulos eventuais. Né? Então o Marx não fez isso, está tudo aberto ali. Portanto, tem espaço suficiente para retomar e ultrapassar e deixar ele para trás. E na medida em que ele mesmo dizia que não era marxista, eu acho que ele ficaria feliz com isso. Bom, agradecemos imensamente a sua exposição, a excelente discussão e muito obrigado. Obrigado a vocês.